Investi US$ 300.000 para construir minha casa no terreno dos meus sogros e, no meu aniversário, fui jogado fora como lixo por confrontar a filha infiel deles. Quando eles voltaram das férias, a casa havia desaparecido. Me ligaram furiosos, exigindo explicações. Eu não sou o dono, lembram? Respondi rindo. US$ 30.000. Esse foi o valor que investi no que acreditava ser nosso futuro. Meu sogro me convenceu com aquele sorriso. É mais fácil manter o terreno no nosso nome por enquanto. Ou não confia em nós. Achava que agora éramos família, e eu confiava como um idiota. A casa modular ficou perfeita. Minha esposa, grávida de 7 meses, a admirava acariciando a barriga. É perfeita. Nosso bebê vai ser tão feliz aqui. Eu acreditava que seríamos felizes. Mas estava enganado. No dia do meu aniversário, tudo explodiu. Minha esposa me serviu o bolo com aquele sorriso que hoje entendo. Tenho uma surpresa para você, disse, na frente de todos os convidados. William e eu estamos juntos há 6 meses. Quero que você saia da minha casa. O silêncio daquela noite foi ensurdecedor, todos os olhares fixos em mim. Fiquei paralisado, incapaz de processar o que acabará de ouvir. Minha mente desligou completamente. Não conseguia entender o que diabos estava acontecendo. Você realmente achou que eu ficaria com alguém sem futuro como você? Me cuspiu quando tentei reagir. Você só servia para pagar as contas, idiota. Mas esta também é minha casa, consegui sussurrar. Esta é nossa terra, e tudo que está nela também é nosso. Agora, sai daqui, cuspiu meu sogro. Minha sogra jogou uma sacola preta com minhas roupas. Nem toquei no bolo. Fui expulso da casa que eu mesmo paguei naquela noite. Sentado no carro, com aquela sacola de merda, só pensava em uma coisa: eles iam pagar por tudo. Dirigi por 2 horas antes de parar. Não tinha destino, só queria me afastar daquela casa que já não era minha. A realidade é que já suspeitava de algo há meses. William aparecia com muita frequência, as reuniões de trabalho viraram rotina, e ela começou a se arrumar de forma diferente. Mas suspeitar é uma coisa, levar a verdade na cara no dia do seu aniversário é outra completamente diferente. Me hospedei no motel mais barato que encontrei. $35 a noite era tudo o que me restava depois que meu cartão de crédito estourou. Que ironia, o cara que acabará de investir $300.000 em uma casa agora contava moedas para um quarto de merda. Na manhã seguinte, entendi tudo. É o Sr. Einar N? A voz do telefone era formal. Sou do Departamento de Recursos Humanos da construtora. Precisamos que venha imediatamente. A Bitec era nossa empresa. Obviamente não era o nome real. William e eu afundamos 3 anos atrás, mas ele cuidava mais da parte administrativa enquanto eu me concentrava nos projetos. Eu conhecia cada detalhe das minhas contas, dos clientes, dos contratos. Sr. Einar, lamento muito ter que falar sobre isso, disse a senhora do RH, evitando meu olhar. Mas temos relatórios de irregularidades em suas contas do último projeto. Mesmo sendo um dos fundadores, não podemos ignorar essas acusações, que afetam toda a empresa. A voz dela tremia levemente. William apresentou evidências de faturas duplicadas cobrando clientes por valores que eles nunca haviam autorizado. Colocou as faturas sobre a mesa, minha assinatura, minha conta bancária, tudo perfeitamente falsificado. Sr. Einar, acredite, isso é muito difícil para todos nós, continuou, ajustando os óculos nervosamente. Mas o Conselho de Administração já tomou a decisão. Estamos obrigados a suspender você indefinidamente, enquanto a investigação acontece. Se os clientes processarem, infelizmente a responsabilidade legal será sua. William apareceu bem quando eu saía do escritório. Irmão, que pena o que aconteceu, mas fica tranquilo, eu vou cuidar dos seus clientes. Fez uma pausa, com aquele sorriso sarcástico de quem já sabe que ganhou. E também da sua mulher. Não se preocupe, as coisas vão ficar difíceis para você. Meu telefone tocou antes que eu pudesse responder. Era minha irmã. Einar, que diabos está acontecendo? É verdade que você bateu na Carla? O quê? Eu jamais coloquei uma mão nela. Ao que parece, ela fez uma live de manhã,
e vários clipes começaram a circular. Não sei o que está acontecendo, mas estou recebendo mensagens de ódio, ameaças. As pessoas estão dizendo que sou cúmplice de um abusador. Claro que não a golpei. É tudo mentira. Voltei para o motel me sentindo um zumbi, como se não bastasse toda a merda com a qual já estava lidando. Agora é isso. Me joguei na cama e comecei a checar as redes sociais. Lá estava minha ex, com os olhos inchados, acariciando a barriga e falando entre soluços sobre o homem violento que a ameaçou quando descobriu a infidelidade. Eu não descobri nada. Pensei. Cara de pau. Você me disse isso na minha própria cara. No meu próprio aniversário. Os comentários eram um inferno, que covarde bater em uma grávida. Deveriam prendê-lo. Naquele momento percebi que não se tratava apenas de infidelidade. Era um plano. Roubaram minha empresa, minha casa, destruíram minha reputação e me deixaram como um monstro violento que perdeu tudo por ser um pobre coitado. Queriam quebrar minha credibilidade e me deixar sem nada. Eu fui o corno que perdeu tudo, mas ela era a vítima. Sentado naquele quarto de motel, com o cheiro de mofo e cigarro velho, vendo como me destruíam nas redes sociais, entendi algo. É assim que funciona. Se você é mulher, basta chorar que todos acreditam. Se eu precisasse de uma prova, mesmo saindo para me defender publicamente, ninguém acreditaria sem evidências. As pessoas já haviam decidido que eu era o culpado e não hesitaram em me atacar. Tive que colocar minhas contas em modo privado. Tantas coisas haviam acontecido em menos de 24 horas que eu não tinha cabeça para nada, mas precisava urgentemente de um advogado. Estavam me acusando de fraude e desvio de dinheiro. Liguei para o Roberto e expliquei tudo rapidamente. Einar, isso é sério. Venha amanhã cedo com toda a documentação que você tiver e não conte nada a ninguém até nos encontrarmos. Depois de desligar, lembrei de algo importante. 2 meses atrás, eu havia instalado câmeras de segurança em toda a casa, pensando no bebê que estava a caminho. Queria monitorar a sala, o jantar, meu escritório e até o quarto principal, tudo conectado a um app no meu telefone, sem que ninguém soubesse da existência delas. Conectei-me às câmeras com mãos trêmulas. O que vi me deixou sem palavras. Ali estavam meus sogros na sala, discutindo acaloradamente com a Carla sobre o refinanciamento de um empréstimo. Queriam usar a casa como garantia para conseguir liquidez urgente para a empresa de materiais de construção. Precisamos desse dinheiro, Carla. Sem essa liquidez, vamos à falência, dizia meu sogro, desesperado. Não sei, papai, é arriscado. Você não entende. Estamos meses nos endividando de todos os lados. Se não conseguirmos essa grana, perdemos tudo. Nesse momento, William entrou como se fosse dono da casa. Tinha chaves e se movia pelo meu lar como se fosse dele. Tranquilos, disse com aquele sorriso de vencedor, já tiramos a pedra do sapato. Suspenderam o Einar por fraude. Me nomearam presidente interino da Bitec. O idiota está acabado. Carla correu para abraçá-lo. Sério, ele já está fora do jogo. Completamente. Para quando descobrir algo. Se é que vai descobrir algo, já teremos tudo em nosso nome. Minha sogra riu. Aquele índiozinho sempre acreditou que estava onde estava por mérito próprio. Ah! Sorte dele ter encontrado um sócio como você. Eu baixei e fiz backup de todo o vídeo. Eles não sabiam que acabavam de me fornecer evidência sólida para derrubar toda a rede de mentiras deles. Naquela noite, peguei meu laptop e comecei a revisar cada documento, cada e-mail, cada transação dos últimos meses. Foi aí que os encontrei, contratos que eu não lembrava de ter assinado, faturas com minha assinatura que não eram minha letra, transferências autorizadas com meu nome que eu jamais aprovei. Eles estavam falsificando minha assinatura há meses. Agora entendia por que William sempre se oferecia para me ajudar com a papelada quando eu estava ocupado com os projetos. Você foca no trabalho de campo, irmão. Eu cuido da parte administrativa, ele me dizia, e eu, idiota, confiava nele completamente. Naquele momento, lembrei de Helena, a ex-esposa de William, de quem supostamente ele havia se separado por diferenças irreconciliáveis. Não éramos próximos, então nunca questionei essa versão. Mas, por curiosidade, verifiquei o Instagram dela.
Suas redes sociais mostravam exatamente o contrário: fotos de família recentes, aniversários comemorados, até uma foto de 2 semanas atrás com William em um restaurante. Eles não estavam separados de jeito nenhum. Vá lá. O querido William tinha 2 famílias. Na manhã seguinte, cheguei pontualmente ao escritório de Roberto. Levei comigo 2 pendrives, uma pasta cheia de documentos impressos e a determinação gelada de alguém que já havia tocado fundo. Einar, você trouxe tudo o que discutimos? Tudo e mais um pouco. Coloquei o primeiro pendrive. Começamos pelo vídeo de ontem. Roberto viu William entrar como se fosse dono da casa e ouviu toda a conversa em que confessavam a conspiração completa. Suas sobrancelhas se ergueram quando meu sogro admitiu que estavam falidos. Isso é evidência sólida de conspiração criminal. E o que mais você tem? Mostrei o segundo pendrive, documentos falsificados, assinaturas imitadas, transferências que eu jamais autorizei. William passou dos limites. Isso é fraude empresarial em vários níveis. Você já sabe o que quer fazer, certo? Quero minha empresa de volta. E quero que William pague por cada centavo que roubou. Perfeito. Mas tem mais uma coisa que você precisa saber. Roberto puxou alguns papéis. Investiguei a empresa de materiais de construção dos seus sogros, como você pediu. Eles estão pior do que você imaginava. Ele me mostrou os registros públicos. Construcciones H estava há 3 meses sem pagar fornecedores. Tinham processos pendentes por mais de $1.000. Precisavam de liquidez urgente ou fechariam em 6 semanas. Por isso queriam refinanciar usando a minha casa. Quão difícil seria fazer uma oferta de compra? Perguntei. Roberto assentiu. Uma empresa quebrada vale o que alguém estiver disposto a pagar para salvá-la do fechamento e eles estão desesperados. 2 horas depois, saí com um plano completo. Roberto apresentaria toda a evidência ao conselho diretivo ainda naquela tarde. Paralelamente iniciaríamos ações penais contra William e, para completar, Roberto usaria um intermediário para fazer uma oferta de compra pela empresa falida. Voltei ao motel e me conectei às câmeras. O que vi me deu a oportunidade perfeita. William estava comemorando com champanhe na minha sala. Falta pouco, dizia ele, abraçando Carla. Em uma semana estaremos em Cancún comemorando que tudo saiu perfeito. E o avaliador? Perguntou meu sogro. Vem quando voltarmos da viagem. Até lá já teremos tudo assegurado e o empréstimo vai ser moleza. Minha sogra levantou a taça. Um brinde por finalmente nos livrarmos daquele inútil. E pela nossa nova vida, completou Carla, beijando William. Eu tinha exatamente uma semana para me preparar. Liguei para minha irmã, Andréa. Lembra daquele terreno que eu tinha cotado quando estava pensando em comprar minha casa? Preciso que você faça a aquisição por mim. Você enlouqueceu? Para que quer que eu use meu nome? Para protegê-lo no divórcio. Depois eu transfiro para você. Tem certeza do que está fazendo? Nunca tive tanta certeza de nada. Está bem. Eu confio em você. Passei os dias seguintes coordenando cada detalhe. Encontrei o terreno perfeito a meia hora dali. Andréa o comprou sem nenhum problema. Na sexta-feira à tarde, vi todos eles indo para o aeroporto, malas, risadas, celebrando a grande vitória. Pouco depois que partiram, Roberto me ligou. O conselho diretivo viu a evidência hoje. William está suspenso imediatamente. Quando voltar da viagem, vai receber uma baita surpresa. E a investigação criminal já está em andamento. O William vai ter problemas muito sérios. Era minha hora. Liguei para seu Mário, o vizinho ao lado, um aposentado com quem tinha criado amizade nos últimos meses. Sempre nos cumprimentávamos e às vezes tomávamos café no quintal dele. Seu Mário, lembra de tudo o que me contou sobre meus sogros? Como não vou lembrar, Einar? O que fizeram com você não tem perdão. Depois de tudo que você investiu naquela casa. Preciso de um favor. Se alguém vier perguntar, diga que eu ainda moro lá. Pode contar comigo, Einar. Se eles queriam jogar sujo, eu também podia. No sábado, contratei o chaveiro.
Dom Mário me esperava em seu quintal. Tem certeza de que está a casa dele? Perguntou o chaveiro, olhando ao redor. Claro que sim. Pode perguntar aos vizinhos. Olha, ali está o Dom Mário. O chaveiro se aproximou de Dom Mário. Com licença, você conhece este senhor? Claro que sim, ele mora aqui há anos. Em 30 minutos, eu já tinha novas chaves da minha casa. Depois, chegou a empresa de mudanças, 6 homens experientes em casas modulares. Tem certeza de que quer mover a casa inteira? Completamente certo. Tenho todos os documentos de propriedade. O traslado e a instalação levaram 3 dias inteiros. Avisei Dom Mário sobre o que faria, mas pedi para que fizesse de conta que não sabia de nada caso alguém perguntasse. Pode deixar comigo, Einar. Na terça tarde, minha casa estava completamente reinstalada no terreno de Andréa. Na quarta, voltei ao trabalho e os funcionários me receberam aliviados. Senhor Einar, que bom que o senhor voltou essa tarde. Roberto me ligou. Está tudo em andamento. Os documentos do divórcio estão prontos para serem apresentados com toda a evidência. Com as provas que temos, Carla não vai conseguir nada. E a ação penal contra William? O Ministério Público já tem o processo completo. Quando ele voltar da viagem, vai se deparar com uma intimação. Na quinta noite, eu estava na minha casa nova quando Dom Mário me ligou. Haha, Einar, você não vai acreditar no escândalo que seus sogros fizeram quando chegaram. Eles estavam gritando como loucos que alguém tinha roubado a casa deles. Perguntaram até aos vizinhos, mas você sabe que ninguém o suporta. Vieram me perguntar também se eu sabia de alguma coisa, e eu disse que não vi nada de estranho. Perfeito, Dom Mário. Muito obrigado. 5 minutos depois, meu telefone tocou. Deixei tocar 3 vezes antes de atender. Não tente se fazer de esperto, Einar. Sei que foi você. Ninguém mais tinha motivos. O avaliador vem amanhã e não há nada para avaliar. De que casa você está falando? Eu não tenho nenhuma casa no seu terreno. Não se faça de idiota. A casa que você pagou. Ah, você quer dizer minha propriedade? Pois claro que fiz o que quis com minha própria casa. Silêncio. Como o senhor mesmo deixou muito claro no dia do meu aniversário, eu não sou o dono do seu terreno, então decidi colocar minhas coisas onde eu tenho direitos. Mas aquela casa estava na nossa propriedade, e isso me obriga a deixá-la lá? Nunca assinei nada dizendo que não poderia mover minha propriedade. Ah, e sobre o avaliador do banco que vem amanhã, espero que tenha uma boa explicação do porquê de não haver mais garantia para o empréstimo que pediram. Coloquei o telefone no gancho. Meu celular não parou de tocar o resto da noite, Carla, William, meus sogros. Não atendi nenhuma chamada. No dia seguinte, Roberto me ligou. Construcciones H aceitou a oferta, $50.000 por toda a empresa. Assinaram sem nem ler os termos. E quanto ao empréstimo? Meu contato no banco me disse que o avaliador chegou esta manhã e encontrou o terreno vazio. O empréstimo foi cancelado imediatamente e eles estavam considerando ações legais por tentativa de fraude. Em menos de uma semana, eu havia recuperado minha empresa, movido minha casa para um local seguro e comprado a empresa dos meus sogros por uma ninharia. Eles nem sequer desconfiavam que eu agora era o dono do negócio deles. E isso era apenas a ponta do iceberg. Eles não tinham ideia do que estava por vir. Era a hora de contactar Helena. Na sexta-feira de manhã, tudo começou a desmoronar para eles. Primeiro, entrei em contato com Helena, enviando uma mensagem simples com o vídeo mais comprometedor que eu tinha, William e Carla na minha cama, completamente íntimos, seguido de outro vídeo em que planejavam abertamente o futuro juntos enquanto ele prometia se divorciar de Helena. Sem explicações, sem drama, apenas a verdade crua com uma linha. Pensei que você tinha o direito de saber quem seu marido realmente é. Não fiquei para assistir ao show, plantei a bomba e me afastei. Mas Dom Mário me ligou naquela tarde, rindo. Ei Ninar, você não vai acreditar no escândalo. Uma mulher chegou gritando procurando William. Acho que era a esposa dele. Os vizinhos dizem que os gritos podiam ser ouvidos da rua. Helena havia explodido exatamente como eu esperava.
William chegou à Bitec como se ainda fosse o dono. Seu casamento estava desmoronando, mas ele pensava que pelo menos tinha a empresa assegurada. Ele não sabia que o Ministério Público já tinha um processo com seu nome e que o Conselho Diretivo já o havia destituído. Eu cheguei ao escritório meia hora antes dele. Quando me viu sentado em sua mesa, a expressão dele se contorceu de fúria. Que diabos você está fazendo no meu escritório? Você não trabalha mais nesta empresa. Todo o andar ficou em silêncio. Os funcionários pararam o que estavam fazendo para assistir ao espetáculo. Ah, não. Segundo quem? Perguntou William. Segundo o novo presidente interino, indiquei a mim mesmo. Interessante. Peguei meu telefone. Roberto, pode descer um instante? Traga a pasta. Roberto apareceu com documentos e 2 seguranças. William disse Roberto, sério, precisamos conversar. Acompanhe-nos até a sala de reuniões. Conversar sobre o quê? Retrucou William, eu é que mando aqui. Já não. Na sala de reuniões, Roberto colocou as evidências sobre a mesa. Os funcionários se amontoaram do lado de fora, observando pelo vidro. William, você está oficialmente destituído por fraude empresarial. O conselho diretivo revisou todas as provas e votou por unanimidade sua expulsão permanente. William ficou pálido. Isso é uma conspiração. Einar está inventando tudo. Roberto ativou a tela. O vídeo começou a rodar, William confessando que havia falsificado minha assinatura, planejando como roubar minha empresa, zombando de mim junto com Carla. Os vídeos das câmeras de segurança não mentem, William. Suas próprias confissões também não. Como? Onde gravaram isso? Na minha casa, respondi. Câmeras com áudio em cada cômodo, inclusive no quarto onde você se deitou com minha mulher. Ele desabou na cadeira. Isso não pode estar acontecendo. Roberto continuou. O Ministério Público já tem o processo completo. Fraude empresarial, falsificação de documentos, desvio de recursos. Você está olhando para entre 5 e 10 anos de prisão. William me olhou com ódio puro. Você planejou tudo isso? Planejou tudo isso? Não, William. Quem planejou tudo isso foi você, quando falsificou minha assinatura para roubar minha empresa. Você planejou tudo isso quando se deitou com minha esposa para tirar minha casa. Eu só fiz algo que você nunca fez, ter provas de verdade. Provas reais, não documentos falsificados como os seus. Era minha empresa também. Nós afundamos juntos e você ia roubar tudo. Lembra do que me disse quando me suspenderam? Que eu era patético, que nunca chegaria a nada, que você era o cérebro por trás de tudo. Os agentes se aproximaram. Senhor William, precisa nos acompanhar. William me olhou com uma mistura de ódio e desespero. Como pôde fazer isso comigo? Éramos sócios. Você fez primeiro, respondi. Eu só fui melhor que você. Os agentes o levaram algemado. William ia enfrentar anos de prisão por fraude empresarial, falsificação de documentos e desvio de recursos. Naquela noite, Carla me ligou, desesperada. Ei, Ninar, por favor, precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Estou grávida. É seu filho. O DNA vai mostrar a verdade no divórcio. Se for meu, cumprirei minhas obrigações. Mas com você eu não quero nada. William me deixou, disse ela. Ele diz que tudo isso é culpa sua, que por sua causa perdeu tudo. Não tenho dinheiro, meus pais perderam a empresa. Não tenho para onde ir. Te mandaram embora? Perguntei. Interessante. Não me mandaram embora, mas não tem dinheiro para me sustentar. A empresa está falida. Dizem que tenho que resolver meus próprios problemas. A ironia era perfeita. A mulher que me humilhou publicamente agora estava sozinha e desesperada. William te deixou. O grande amor da sua vida te abandonou quando as coisas ficaram difíceis. Ele diz que tudo é culpa sua, que por sua causa perdeu Helena e sua família. Vá lá, vá lá. Parece que quando não pode usar meu dinheiro, você já não é tão atraente. Por favor, Ninar, pense no seu filho.
Esse bebê precisa de um pai. Precisa de estabilidade. Se for meu filho, terá ambas as coisas. Mas longe de você, não pode me fazer isso. Olhe para si agora, tem dinheiro, tem sua empresa, pode sustentar uma família. Tenho dinheiro porque me livrei da sanguessuga que estava sugando tudo de mim. Era sua esposa. Você me devia respeito. Respeito como aquele que me devia quando se deitou com William na minha cama, no meu aniversário. Ela ficou em silêncio por um momento, depois mudou de tática. Ei, Ninar, eu sei que errei, mas você também. Se eu tivesse sido uma esposa melhor, se você tivesse me dado a atenção que merecia. Aí está. No fim, tudo é culpa sua? Não é isso. Mas agora tudo é diferente. Você tem sucesso. Tem poder. Podemos recomeçar por nosso filho. Carla, lembra do que me disse no dia do meu aniversário? Que eu só servia para pagar as contas, que eu era um idiota por ficar com você. Eu estava confusa, com raiva. Não pensei direito. Não pensou direito? Você calculou que William te daria uma vida melhor que a minha. O problema é que não sabia que ele ia perder tudo. Está bem. Sim. Pensei que ele era a melhor opção, mas me enganei. Agora vejo que você é o vencedor. O filho vai para o vencedor. Exatamente. E essa é exatamente a razão pela qual eu jamais vou te ajudar. Porque eu ajudaria a mulher que destruiu a minha vida. Você escolheu seu caminho e eu escolhi o meu. Amanhã apresento os papéis do divórcio. De repente, ouvi um grito agudo do outro lado da linha. Ei, Ninar, está doendo. Algo está errado. Acho que o bebê está vindo. Para com essa encenação, Carla. Já tentou de tudo. Agora finge uma emergência médica? Não estou fingindo, de verdade, dói muito. Algo está acontecendo. Claro. Que conveniente. Justo quando eu te rejeito, seu parto acontece de repente. Eu juro que não estou mentindo. Por favor. Sua voz soava genuinamente desesperada, mas eu já havia sido enganado tantas vezes que não sabia se acreditava. Se você realmente está em trabalho de parto, chama uma ambulância e depois chama o William. Isso agora é problema dele. Você não pode me deixar sozinha, por favor, é seu filho. Talvez o DNA confirmasse no hospital, mas eu não ia estar lá. Coloquei o telefone no gancho enquanto ela gritava meu nome. O que ela não sabia era que eu já tinha ouvido essa conversa em um dos vídeos. William tinha dito claramente que o bebê era dele, que haviam calculado as datas, mas Carla havia decidido me fazer acreditar que era meu para garantir a pensão alimentícia. Sua última mentira, como todas as outras, já havia sido descoberta. O resto do fim de semana passou em silêncio. Não houve mais ligações de Carla, nem notícias do hospital. Provavelmente tinha sido um falso alarme, outro esforço desesperado de manipulação, ou talvez realmente tivesse sido parto, mas isso já não era problema meu. Na segunda-feira à tarde, quando cheguei às oficinas da Construcciones H para a reunião que tanto esperava, Roberto me informou que meus sogros haviam ligado naquela manhã. Sua filha teve complicações no parto durante o fim de semana e está no hospital. Querem saber se podem remarcar a reunião com o novo proprietário. O que você disse? Perguntei. Que o novo dono só tinha disponibilidade hoje, que era agora ou nunca. Eles chegaram mesmo assim, desesperados por tentar salvar algum trabalho em sua antiga empresa e agora com despesas médicas por cima. Meus ex-sogros não sabiam nada do que tinha acontecido com William. Estavam completamente isolados, focados em sua crise empresarial e agora familiar. Esta era uma reunião para conhecer o novo dono que havia comprado sua empresa falida. O ambiente estava tenso. Os funcionários cochichavam em grupos. Todos sabiam que a empresa tinha mudado de mãos e que os cortes eram iminentes. Roberto me esperava na sala de reuniões, com um sorriso. Às 4 em ponto, meus ex-sogros chegaram. Pareciam devastados, olheiras, roupas amassadas, o desespero estampado em cada linha de seus rostos. Tinham passado dias sem dormir entre a perda da casa, a empresa falida e agora a filha no hospital. Boa tarde, disse meu sogro, tentando manter a postura. Viemos conhecer o novo proprietário. Roberto se levantou. Certamente.
Permitam-me apresentar o novo dono da Construcciones H. A porta se abriu e eu entrei na sala de reuniões. O silêncio foi ensurdecedor. Meu sogro piscou várias vezes, como se estivesse vendo miragem. Minha sogra ficou pálida. Boa tarde, disse, tomando assento na cabeceira da mesa. Sou o novo proprietário da sua empresa. Lembram-se de mim? Meu sogro se levantou de repente. Que diabos é isso? Isso é algum tipo de brincadeira? Não é brincadeira. Comprei a Construcciones H na sexta-feira por $50.000. Todas as ações, todas as dívidas, tudo. Coloquei os documentos sobre a mesa. A pergunta é: querem manter seus empregos? Isso é impossível. Gritou minha sogra. Você não tem dinheiro. É um índio sem futuro. Ri. A ironia era deliciosa, índio sem futuro. Peguei o extrato da Abitec. Este índio sem futuro acabará de recuperar uma empresa avaliada em $3 milhões e comprou a deles por 50 mil. E ainda pensam que eu não teria futuro. Meu sogro desabou na cadeira, finalmente entendendo a magnitude do que havia acontecido. Não pode ser. A casa, o terreno, William, tudo foi planejado. Não tudo, respondi. Vocês me deram todas as ferramentas. A casa era minha, então eu a movi. William falsificou minha assinatura, então apresentei as provas. Vocês estavam quebrados, então comprei a empresa de vocês. Eu só segui jogando com as regras que vocês mesmos estabeleceram. Minha sogra tinha lágrimas nos olhos. Por favor, Eininar. Sei que cometemos erros, mas esta empresa é a nossa vida. Construímos isso por 30 anos e vocês destruíram em 6 meses, contas sem pagar, fornecedores processando. Sem liquidez. Revisei os papéis, mas sou generoso. Podem continuar trabalhando. Trabalhando? Trabalhando para você? Meu sogro explodiu de raiva. Exatamente. Como empregados. Salário básico, sem bônus, sem benefícios especiais. Aceitam ou não aceitam? Jamais vou trabalhar para vocês. Perfeito, continuei, tirando mais documentos da pasta caso contrário, estão demitidos por justa causa. Roberto, aqui tem provas de todas as irregularidades contábeis que vocês cometeram. Podem procurar emprego em outro lugar, embora eu duvide que alguém contrate pessoas com processos por má gestão de fundos. O silêncio se tornou pesado. Meus ex-sogros se entreolharam, calculando. Não tinham saída. Que teriam que fazer? Murmurou minha sogra. Trabalho de campo, supervisão básica. Horário das 8 horas às 18 horas, 6 dias por semana. E vão me reportar diretamente. Meu sogro fechou os punhos. Isso é humilhante, humilhante. Levantei-me e olhei diretamente para ele, como quando me disseram que eu não era dono de nada. Como quando me expulsaram da casa que paguei. Como quando me chamaram de índio sem futuro. Minha sogra começou a chorar em silêncio. Tem 10 segundos para decidir, querem o emprego ou preferem explicar aos credores por que vão quebrar? E aos médicos do hospital, como vão pagar as contas da filha? Meu sogro engoliu em seco. Aceitamos. Excelente. Começam amanhã às 8 horas. Não se atrasem. Saí da sala sem olhar para trás. Eu os havia transformado em meus funcionários subordinados. O índio sem futuro agora decidia se eles comeriam ou não. Naquela noite, voltei para minha casa nova e servi-me de um uísque na varanda. De lá, podia ver a cidade brilhando abaixo. William estava em prisão preventiva aguardando julgamento. Carla estava no hospital com o filho de William. Sozinha e sem futuro. Meus ex-sogros começariam amanhã a trabalhar para mim, recebendo o salário básico, me chamando de Sr. Eininar e engolindo orgulho. Não havia volta para nenhum deles. Eles me ensinaram que neste mundo há 2 tipos de pessoas, as que confiam e as que traem essa confiança. Eu pertencia ao primeiro tipo. Agora, não pertenço a nenhum dos 2. Me haviam expulsado como lixo no dia do meu aniversário, mas, naquele dia, havia sido o aniversário deles, e meu presente tinha sido perfeito.
6 meses se passaram desde aquela segunda-feira na Construcciones H. O julgamento de William terminou na semana passada, 5 anos de prisão por fraude empresarial e falsificação de documentos. Helena ficou com 80% dos bens dele. Como Roberto havia previsto, Carla nunca mais ligou depois daquela noite do parto. Seu filho nasceu saudável. Quanto a William, como eu já sabia, o divórcio foi resolvido sem problemas. Como eu tinha provas irrefutáveis da adulteração e ela não podia reivindicar nenhum bem compartilhado, saiu apenas com o que estava vestindo. A casa era minha, a empresa era minha. O juiz foi implacável como parte do acordo. Carla teve que publicar uma retratação em todas as suas redes sociais, admitindo que suas acusações de abuso eram falsas. Ver suas antigas amigas comentando, eu sabia. Foi quase tão satisfatório quanto recuperar minha empresa. Meus ex-sogros trabalham para mim todos os dias, das 8 horas às 18 horas. Contratei um gerente geral competente para supervisionar a Construcciones H, mas eu passo por lá 2 vezes por semana para conferir os relatórios e, claro, para vê-los trabalhar. Vejo-os chegar pontualmente todas as manhãs que visito, me chamando de Senhor Eninar e fazendo exatamente o que o gerente ordena. No primeiro mês, trabalhavam com ódio, no segundo, com resignação. Agora, apenas evitam contato visual quando apareço. A empresa que eles construíram por 30 anos se tornou minha segunda fonte de renda. A ironia é deliciosa. Andrea me transferiu a propriedade do terreno no mês passado. Agora minha casa está oficialmente na minha terra. O que mais me surpreende é a paz. Pensei que ter tanto controle sobre as vidas de quem me destruiu me faria sentir poderoso, mas, na verdade, sinto-me livre. Na noite passada, enquanto revisava os relatórios mensais das 2 empresas, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Ei Ninar, sou Carla. Podemos conversar? Apaguei sem ler o restante. Há momentos em que me pergunto se fui longe demais. Depois lembro daquela noite do meu aniversário, quando me disseram que eu não era dono de nada, e a dúvida desaparece completamente. No fim, eles estavam certos sobre uma coisa: eu não era dono de nada. Agora, sou dono de tudo que realmente importa. Aprendi que confiança é uma arma poderosa. Eles estavam errados. Confiança cega a fraqueza. Confiança calculada é uma ferramenta e ferramentas nas mãos certas podem reconstruir o mundo inteiro. E vocês? Consideram que a justiça que obtive foi proporcional ao dano que me causaram, ou acham que eu deveria tê-los perdoado e seguido em frente?